Deus contra o número de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 e 5. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as altas espirituais da maldade e regiões celestiais. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta a uma igreja qual ele plantou, a Bíblia diz que quando ele chegou uma vez em Éfeso, e ali quando ele desceu do navio, ali tinha 12 jovens, 12 rapazes, que estavam ali perto do navio, e a Bíblia diz que o apóstolo Paulo olhou para os 12 e falou assim: vós já sois batizados no Espírito Santo? E eles olhando para Paulo disse: a gente é batizado só no batismo de João para arrependimento, e nós nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: mas João disse que o batismo era para arrependimento, mas também o próprio Jesus disse que o Espírito Santo viria batizar aqueles que creem no seu nome. E então o apóstolo Paulo olhou para aqueles jovens e falou para eles: vocês creem no batismo do Espírito Santo? Eles disseram: nós cremos. O apóstolo Paulo levantou a mão e orou, e a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre os 12. E começaram a pregar a palavra do Senhor para aquela cidade, e o apóstolo Paulo ali e plantou aquela igreja. A igreja se revestindo do poder, da unção, da graça, da autoridade de Deus, e aí o apóstolo Paulo ensinando a igreja e dizendo: irmãos, fortalecei-vos no Senhor, porque vai vir um dia mau. Fortalecei na armadura de Deus, por causa de os inimigos, não só simplesmente o diabo, mas o diabo usando as pessoas para vir derrubar a igreja. Mas vocês têm que estar cheios da autoridade, cheios do poder. Por causa disso, o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. Importa, e ainda que vocês morram em Cristo, mas se morram pregando a palavra de Deus. E então aquela igreja simplesmente olhou para a casa de Paulo, porque Paulo era filósofo, Paulo era um instrutor, Paulo era um homem estudado, que ele aprendeu nos pés do doutor Gamaliel acerca da autoridade. Então a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo ensinou a igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso plantou hoje aqui sobre nós, que essa armadura de Deus venha estar sobre nós, a capa, o capacete, o escudo, a espada, sobre nós, que vem revertir, porque a potestade e os principados vai se levantar, mas nós vamos estar firmes, porque Deus está conosco. E quando Paulo fala sobre a armadura, ele está dizendo que tem que se levantar um exército de pessoas, um exército de cruzamento que vem com espada, um exército, sabe que o exército não tem medo, aí eles pegam a batalha, mas eles não têm medo de recuar, eles partem para cima, eles morram lutando, mas eles não abaixam a guarda, eles vão para cima, mas eles não morrem. A Bíblia fala assim com Ezequiel, quando profetizou a seca daquele vale ao sossego, Jebé, Deus falou: profetiza, Ezequiel, sobre eles. Mas Ezequiel disse: Senhor, eu vou profetizar, coloca a palavra na minha boca com Deus, coloca a palavra. E quando a Bíblia diz que aquele exército levanta, e Deus diz: sabe quem era esse exército? Era o povo de Israel que estava morto, mas aquele exército levantou com poder grande mão. No último dia, Deus precisa de você e de mim, porque as lutas virão, mas Deus está conosco no revestido. Amém? Participe e glorifique o nome de Jesus.